Oi, gente, tudo bem? Vamos começar nosso live sobre doenças respiratórias. Eu acho que o tema foi escolhido porque, obviamente, recebo muita gente aqui na clínica me procurando para tratar rinite, sinusite, asma, bronquite, essas ites todas, esses processos inflamatórios causados por reações alérgicas. Isso tem um fundamento, claro que do ambiente, isso normalmente é pesquisado por muitos alergistas, muita gente já chega aqui fazendo tratamento alérgico, mas a gente sabe que tem um enfoque também que deve ser dado em outras partes do nosso corpo e na alimentação, e por isso eu estou aqui hoje falando sobre isso, Então a gente sabe que os processos alérgicos normalmente são reações que o nosso sistema imunológico tem a componentes estranhos, externos, a partículas externas. Então isso faz com que o nosso sistema imunológico trabalhe de maneira assim, a fazer trabalho extra, hora extra. Hora extra do sistema imunológico para conter todos esses agentes, Esses agentes, eles podem ser variados. Eles podem ser um mofo, ele pode ser um contaminante do ar, ele pode ser um produto de higiene, ele pode ser um produto de limpeza. Ele pode ser... Deixa eu ver, por que não está aparecendo as perguntas de vocês? Eu estou ao vivo? Estou ao vivo, Voltei. O que será que está acontecendo? Estou conseguindo ver as perguntas. Alguém já mandou pergunta? Manda alguém uma pergunta para eu ver. Alô, alô, ajuda técnica, hein? Tô precisando aqui, hein? Vem me salvar alguém, por favor. Então eu tava falando que os agentes causadores podem ser variados, Pode ser um produto de higiene, um produto de limpeza, pode ser mofo, pode ser poeira, pode ser barata, enfim, pode ser várias coisas e podem ser os alimentos também. O fato de você nunca ter reagido a um produto, por exemplo, a um agente externo desse, não significa que amanhã ou depois você não vai desenvolver uma alergia a isso. E isso pode afetar o teu sistema respiratório. Então, na verdade, isso pode acontecer a qualquer momento, E em qualquer fase da vida a gente pode vir. Ah, agora apareceram as perguntas. Acho que não tinha vindo porque ninguém estava perguntando nada, Afinal, não tinha falado quase nada. Então tá, então agora tá certinho aqui. Então, em qualquer época da vida, desde a infância até a vida adulta, a gente pode ter essas reações alérgicas, Então, como é que acontece isso? A primeira vez que eu entro em contato com um agente agressor, um agente externo desses, como eu comentei, uma poeira, um produto de limpeza e tal, meu sistema imunológico, ele sofre uma reação. E essa reação é produzir um anticorpo, ou seja, uma molécula de defesa contra essa substância agressora, Isso faz com que o nosso corpo gere um processo inflamatório. E essa inflamação, ela vai acontecer toda vez que eu entrar em contato com esse agente agressor, E aí muita gente tem o quê? Tem coriza, tem espirro, tem, enfim, dor de garganta. Grande parte do nosso sistema imunológico hoje está localizado no intestino, então em todas as situações onde eu precise de um equilíbrio do meu sistema imunológico, eu preciso que meu intestino esteja funcionando bem. Funcionando bem não quer dizer indo ao banheiro todo dia fazer cocô, Significa que internamente essas bactérias estejam em equilíbrio. Quando é que o intestino da gente não está em equilíbrio? Quando eu usei muito antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, pílula anticoncepcional, quando eu como muito açúcar, pouca fibra, muita proteína animal, muita gordura e pouco suporte de fibras nesse ambiente do intestino. Então é preciso equilibrar essas bactérias intestinais. Quando eu tenho essa situação de desbiose, de desequilíbrio dessas bactérias no intestino, o que passa a acontecer? Eu crio uns pequenos buracos lá no intestino, onde ele perde a capacidade de ser uma barreira, um filtro a substâncias externas que penetram no meu corpo. Então, se eu deixo de ter essa barreira, esse filtro, substâncias que entram dentro do meu corpo, eles chegam na minha corrente sanguínea. É como se eu deixasse meu intestino vazar para a corrente sanguínea essas substâncias. E essas substâncias, quando atingem a minha corrente sanguínea, elas geram reações alérgicas. Então, primeira coisa para a gente tratar um indivíduo que tem sinusite, rinite, asma, bronquite, é a gente começar a cuidar desse equilíbrio de bactérias intestinais. E até mesmo por conta desses processos inflamatórios, normalmente são pessoas que foram candidatas ao uso de antibiótico, anti-inflamatório, corticoides, a medicamentos que podem ter alterado a flora do intestino. Então, na verdade, às vezes, houve uma alteração da flora. Isso gerou esses processos respiratórios, as alergias, e essas alergias fizeram com que se usasse mais medicamentos e perpetuasse
esse ciclo vicioso, né? Então, tratando o intestino é uma boa maneira da gente trabalhar nessas alergias, né? E eu consigo fazer isso a partir do momento que eu uso probióticos, que são as bactérias boas, os prebióticos, que são fibras, e alimentos fermentados. Então aí já fica uma dica para quem quer começar a se tratar ou procurar um nutricionista para se tratar. O que mais? A gente também pode levar em consideração que alimentos que a gente consuma com uma certa frequência também podem ser causadores dos processos alérgicos que a gente está mencionando, né? Então, por exemplo, é importante fazer teste de intolerância alimentar. Aqui na clínica a gente faz teste para uma série de alimentos. Isso não são reações que a gente consegue ver no exame de sangue normal, mas sim no exame específico, onde a gente pode traçar uma alimentação individualizada para cada pessoa. Não existe o clássico do tipo, se você tem rinite ou sinusite, tire o laticínio. Se você tem intolerância, se você tem bronquite, retire o glúten. Pode ser qualquer alimento, pode ser a clara do ovo, pode ser a gema do ovo, pode ser a castanha do Pará, pode ser a carne bovina, pode ser o glúten, pode ser o laticínio. Então é importante que em cada situação a gente veja para você qual é a necessidade da gente retirar. O alimento errado para a gente, ele gera inflamação no nosso corpo, e essa inflamação também ela é mediada pelo sistema imunológico, ou seja, então mais uma vez eu tenho um ataque do meu sistema imunológico trabalhando de maneira extra. E o alimento errado para a gente, ele também proporciona esses buracos no intestino que eu estava falando. Então, fazem com que o equilíbrio dessas bactérias intestinais seja bem prejudicial, né? E que a gente não atinja esse equilíbrio. Então, isso pode fazer com que tanto eu desenvolva uma alergia dessa, quanto eu perpetue a minha alergia, ou seja, eu não consiga resolver. Nem mesmo fazendo vacina, outras estratégias mais comuns, porque às vezes você está esquecendo um gatilho importante, que é a alimentação. A maior parte dos alergistas, né, acaba propondo algum tratamento, né, de vacina e tudo, ou uso contínuo de corticoide, ou uso de corticoide em situações mais agudas, mas os testes alérgicos feitos são testes que nem sempre vão ver os alimentos que a gente acaba vendo aqui. Então, muitas vezes, quando eu identifico alimentos agressores e retiro, na maioria das vezes meus clientes voltam 30 dias depois bem melhores. O que mais a gente pode falar ainda sobre alimentação? Os alimentos processados, por exemplo. Alimento processado com adoçante, corante, aromatizante, alimento empacotado, alimento que tem muito componente químico associado. Tudo isso é um corpo estranho pra gente, né? A gente não nasceu com capacidade de lidar com alimentos tão industrializados. Então, para pessoas que têm processos alérgicos e que a gente precisa acalmar o sistema imunológico, fazer ele não ficar tão ativado por conta, né, dos agentes agressores, né, um agente agressor pode vir a ser esses elementos químicos adicionados aos alimentos. Então, muito importante a gente ter uma alimentação mais de verdade, mais baseada nos alimentos em si, né, em frutas, legumes, verduras, fontes de boas gorduras, como as nuts, como o abacate, como frutas e proteína animal magra, enfim, mas que seja o mínimo de processamento possível. Isso é muito comum, pessoas que consomem muito frios, muitos laticínios, né, que tem muito aditivo químico associado, né, ou pessoas também que adoram ficar bebendo, sei lá, refrigerante, chá industrializado, produtos à base de cafeína que sejam industrializados e que aí tem muitos aditivos associados, né. Bom, a gente já falou da comida de verdade, acho que agora a gente pode falar um pouquinho dos nutrientes também, né? A vitamina D é essencial. Hoje a gente sabe que tem uma epidemia aí de pessoas com insuficiência de vitamina D. Vitamina D é uma vitamina que controla, entre outras coisas, além da parte circulatória, funcionamento cerebral, prevenção de câncer, fortalecimento ósseo. Vitamina D é essencial para ativação do sistema imunológico adequado, né? E se a gente está num estado de deficiência de vitamina D, é importante que a gente corrija isso para o sistema imunológico funcionar. Especialmente no caso da asma, já tem vários trabalhos mostrando que baixos níveis sanguíneos de vitamina D acabam impactando mais a inflamação provocada pela asma. O nível ideal, que vai determinar quanto de vitamina D a gente tem que tomar, são os nossos níveis no sangue. Então, o ideal é que a gente esteja com níveis aí entre 50 e 70 nanogramas por ml, né? Então, o exame de 25-hidroxivitamina D3 é importante para a gente traçar quanto o nosso paciente vai usar de vitamina D.
Por que eu estou falando de usar e de maneira externa, né? Isso porque muitas vezes, né, a gente não consegue a vitamina D nos alimentos, né? A forma de fortificação dos alimentos com vitamina D não é com vitamina D3, então muitas vezes não adianta nada. E também porque muita gente toma sol com o protetor solar, o que diminui bastante a síntese de vitamina D pela pele e o aproveitamento da mesma. Então, muitas vezes hoje a gente está tendo que lançar mão da vitamina D em gotas ou tabletes, outras formas de suplementação com excelentes resultados. Então, nos casos de alergias respiratórias, eu também doso vitamina D e utilizo isso em conjunto com todas essas outras estratégias que eu estou aqui passando para vocês. Um outro gatilho importante, que lembrei agora também, é a questão da água clorada. Por quê? Principalmente pessoas que são nadadores, professores de natação, que estão muito expostos na piscina, né? O cloro da piscina pode ser um gatilho para reação alérgica. Não só o cloro, mas as substâncias, o contato do cloro com substâncias orgânicas, tipo pele, cabelo, forma os trialometanos, né? Os trialometanos são substâncias tóxicas que ficam na água e também ficam no ar e a gente fica respirando quando está na piscina. A gente tem uma concentração deles muito maior numa piscina com cloro do que propriamente na água clorada que a gente bebe. Então, obviamente, o ideal seria a gente poder, pelo menos na água que a gente bebe, já diminuir, né, a quantidade de cloro, utilizando um filtro de excelente qualidade, bem como evitando nadar em piscina de água clorada, né? Ou vai nadar no mar, ou de repente numa piscina salinizada, alguma outra proposta, né? Tem vários trabalhos mostrando incidência maior de asma, de bronquite, de rinites em pessoas muito expostas à água de piscina, tá? Não precisa engolir a água não, é só o fato de estar ali respirando na água, pior ainda para quem engole, né? Aí realmente o grau de contaminação acaba sendo muito maior, né? Na minha casa, inclusive, eu tenho filtro de água no chuveiro, né? Justamente para a gente poder eliminar o cloro e não ter absorção. Inclusive no banho, para quem toma banho bem quente, né, onde a gente tem dilatação dos poros, né, a captação desse cloro pode ser ainda muito maior do que beber a água propriamente dita. Então é importante um filtro que tenha essa finalidade. Todo mundo me pergunta se fica muito feio no banheiro, né, mas na verdade não interfere muito na beleza do chuveiro, não. Vale super a pena por conta da nossa saúde. Outra coisa que eu acabo indicando muito aqui são aqueles irrigadores nasais, né? Muito conhecido como NetPot, tem outros nomes aí no mercado, mas são bem interessantes, né? Inclusive pela Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, é uma recomendação, porque ele irriga os seios da face, vai ajudando a eliminar qualquer agente contaminante que fique nessa região dos seios da face. Um tratamento que eu também recomendo bastante é a acupuntura. A gente vê que em conjunto com a mudança alimentar e com alguns desses cuidados intestinais que eu comentei com vocês, também podem ajudar bastante. Equilibrar níveis de ômega 3 e ômega 6, a gente sabe que ômega 3 e ômega 6 eles vêm a partir de fontes de gordura na nossa alimentação. O ômega 3 todo mundo já ouviu falar, né, dos peixes, que antigamente se recomendava bastante pelo seu conteúdo de ômega 3. Hoje em dia, quando eu uso ômega 3, eu uso mais na forma de cápsula do que propriamente indicar os alimentos, uma vez que a gente sabe que os peixes estão bem contaminados também com mercúrio e que muitas vezes são peixes de cativeiro que não tem uma riqueza de ômega 3. Mas o ômega 3 ele trabalha ajudando bastante a diminuir os processos inflamatórios, enquanto que quanto mais ômega 6 a gente consumir, mais tendência à inflamação a gente tem, inclusive de vias aéreas, né, respiratórias. Então, cuidado para você que é alérgico, quer dizer, cuidado para todo mundo, né? Principalmente com a quantidade de óleo que se usa, né? Não pode de forma alguma usar óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, de forma alguma. A gente cozinha normalmente com óleo de coco, a gente pode usar o azeite para algumas coisas, o óleo de abacate a frio também é bem bacana, óleo de semente de uva frio também é bem bacana. Então, a gente tem outras estratégias de melhorar o processo inflamatório, mas se você escolhe esses tipos de óleo para cozinhar, provavelmente seu nível de inflamação vai ser muito alto e muito difícil de você se livrar de um processo como esses respiratórios que a gente está mencionando. Que mais? Buscar bastante fibra na alimentação, probióticos, glutamina, prebióticos, biomassa de banana verde, alimentos fermentados, tudo que possa ajudar esse intestino a recuperar o equilíbrio das bactérias boas dele, né? Isso é super importante.
A gente tem alguns suplementos que a gente pode indicar junto com os probióticos. Eu uso muito a quercetina para os processos alérgicos respiratórios. É um antioxidante, na verdade é um flavonoide. Ele está presente, a quercetina está presente em alguns alimentos. A gente pode falar de maçã, de uva vermelha, de cebola roxa, de morango. Então são fontes naturais de quercetina, mas eu acabo usando a quercetina muito associada à vitamina C em suplementos mesmo, né? São tidos como antihistamínicos naturais, ou seja, eles têm uma finalidade de impedir ou diminuir a liberação de histamina, que é um desses componentes liberados no processo alérgico que gera inflamação no nosso organismo. A gente tem o Hidrastis canadense, ou só Hidrastis também, né? É interessante porque tem um componente ativo que é a berberina, que tem atividade tanto de reforço do sistema imunológico quanto de propriedades antibacterianas. A gente também pode trabalhar o sistema imunológico de outras formas, né? Não só com vitamina D, mas fortalecendo com zinco, com lisina, com vitamina E, com vitamina C. A gente pode usar astragalos, a gente pode usar equinácea, enfim, tem uma série de componentes e fitoterápicos que podem ser utilizados caso a caso, né? Alguns só prescritos por médico também, outros por nutricionista, mas a avaliação individualizada é sempre importante, né? Existem alguns óleos essenciais, tem o óleo de eucalipto também, que muita gente gosta de usar com inalação, ou então num difusor no ambiente, ou então até você colocando ele no algodão mesmo e respirando algumas vezes. Todas são medidas de alívio, né, que isoladas eu não acredito nelas, né? Então só tirar um alimento que você tem uma intolerância alimentar, mas não ajudando de outra forma diminuir a inflamação, eu não acredito. Não acredito em você fazer acupuntura se você não mexer na tua alimentação. Eu não acredito você inalar um óleo essencial se você não está controlando o ambiente que você está, se você está se expondo à água clorada e por aí vai, né? Então, de uma maneira geral, vocês entenderam que a gente precisa cercar por todos os lados, desde o ambiente que você está, até o que você come, o ambiente do teu intestino, o teu sistema imunológico, para ele poder ter um alívio e não ser acionado o tempo todo. Tudo bem? Então, vamos lá ver aqui o que estão me perguntando aqui. Bom, o que comer para não ter crise de sinusite? Basicamente não tem o que comer, mas principalmente o que deixar de comer, né? Eu já falei para vocês. E principalmente, se for pensar no que comer, pelo menos em coisas que trabalhem no equilíbrio intestinal e evitar as fontes de ômega 6 que a gente estava conversando agora há pouco. Existe a possibilidade da criança ter crise de rinite devido à lactose, outro componente do leite, mesmo que no exame de sangue tenha dado negativo para alergia à lactose. Então, Márcia, é o seguinte, alergia à lactose não existe, existe intolerância à lactose. A lactose é o carboidrato do leite, né, o açúcar do leite, e normalmente a única coisa que ele pode provocar são sintomas intestinais, distensão abdominal, gases, diarreia, desconforto intestinal. Ele não vai provocar um sintoma fora do intestino normalmente. Então, o que pode provocar, sim, uma rinite ou uma sinusite é a proteína do leite. A proteína do leite, você não tem teste exatamente no sangue, não é o teste de intolerância à lactose para você identificar. Você teria que identificar o IgE ou o IgG para a proteína do leite, e são proteínas diferenciadas. O IgE, você até consegue fazer no laboratório comum, né? Na tua cidade, não sei de onde você é, mas você consegue fazer isso com um pedido médico. Só que muitas vezes o tipo de alergia que a gente tem não é mediada por IgE. IgE são aquelas alergias que a gente realmente passa mal imediatamente depois que a gente consome, que a gente pode ter edema de glote, urticária, tem uma reação às vezes muito aguda no momento do consumo, 30 minutos depois do consumo. Existe um outro tipo de reação imunológica que é mediada por IgG, que é esse tipo de exame que a gente faz na clínica, ele não está disponível no laboratório comum. Então, espero que eu tenha te ajudado, mas sim, a proteína do leite pode ser um gatilho super importante, tem que ver caso a caso, se é o caso da criança em questão, mas sim, ele é um dos culpados que a gente vê mais frequentemente, né? Estão perguntando qual o benefício da água com limão em jejum. A água com limão em jejum pode alcalinizar na parte da manhã, pode despertar o nosso corpo que está em jejum às vezes de 8, 10 horas, pode ser importante para tonificar o fígado, mas ele não necessariamente está relacionado à rinite ou à sinusite, não.
Perguntou se eu conheço os benefícios de probióticos na melhora da rinite. Sim, ele está relacionado à diminuição dos componentes inflamatórios e também no reparo da flora do intestino, da microbiota intestinal, que provoca aqueles buracos no intestino que eu comentei com vocês anteriormente e pode fazer as reações alérgicas serem mais agravadas. Estamos pedindo para falar de estabilização de peso na próxima aula. Não é aula, é live, é um bate-papo só. O objetivo não é ser aula, professora, não, hein? Por isso que eu quero interação bastante aqui, é para ser informal a nossa conversa. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo tema. Quais alimentos previnem, alivia, melhora a dor de garganta e a sinusite quando atacada? Então, na verdade, Paula, a gente não tem que esperar a sinusite atacar para a gente poder utilizar uma alimentação. Ouvindo tudo que eu estou falando aqui desde o início, você vai entender como começar a prevenir e tratar esse teu processo, que acaba sendo crônico muitas vezes, para que a gente possa justamente não precisar ficar remediando isso, né? A gente precisar realmente prevenir. Estão perguntando o que eu acho de dieta low carb, a gente pode separar um outro dia para falar sobre o tema. Hoje a gente está falando de rinite e sinusite, mas até que tem a ver, né? Excesso de carboidrato, principalmente de glúten, de alguns tipos de grãos, podem piorar esse quadro, primeiro porque podem ser alergênicos, né, e provocar um processo inflamatório maior, e também porque aumentando a liberação de insulina, né, que a gente precisa para queimar o carboidrato que a gente come, muitas vezes a gente também gera mais inflamação orgânica. Então, de certa forma, não cabe tanto a pergunta, mas ela também cabe, né? Se a gente puder diminuir um pouco a ingestão de carboidrato, também pode ser benéfica aqui para o que a gente precisa, tá bom? Então, fico por aqui hoje, semana que vem, vamos ver se a gente bota um outro tema aí. Se vocês quiserem, mandem dicas e eu vou ver o que... eu tenho já uma dica, acho que eu já separei o live da semana que vem. Eu acho que a gente vai falar de distúrbios do sono. Vocês acham legal? Sinusite na gravidez. Sinusite na gravidez é a mesma coisa. Pode ser falta de vitamina D, pode ser falta de probiótico, pode ser alimento errado consumido, pode ser excesso de ômega 6 na alimentação, falta de ômega 3, a mesma coisa, tá bom? Só gestante não pode usar os fitoterápicos que eu comentei, tá? Então, aqueles outros que eu falei não pode. Gostaram então do tema? Beleza. Semana que vem vamos falar do sono então, tá bom? Um beijo, bom dia pra todos. Tchau, tchau. Eu sempre com a dificuldade de fechar o negócio.